Boa tarde a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao terceiro SIC Saúde, Seminários de Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde. Sou o professor Dr. João Simão de Melo Neto. Atualmente sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia, docente da Universidade Federal do Pará, e estou aqui hoje para fazer a moderação de uma palestra, né, que ela é intitulada Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais para a Saúde. Então, eu vou falar para vocês inicialmente um pouco, né, sobre o tema que vai ser abordado, né, que a gente vai discutir ao longo desse tempo. Então, os constantes avanços das tecnologias da informação transformaram os hábitos da sociedade contemporânea, gerando novas necessidades de consumo e sendo consideradas como elementos de competitividade. Fato é que as tecnologias de informação tornaram-se indispensáveis aos diversos segmentos da sociedade. Desta forma, torna-se necessário se adaptar às transformações, principalmente no que tange à preservação de documentos digitais para a saúde. Decorrente dos avanços das tecnologias, o documento digital surge na arquivologia e rapidamente ganha relevância em virtude do volume de dados que vem sendo produzido pelas pessoas modernas. Observa-se que registros possuem um valor social e se encontram em risco de perca em virtude da obsolescência tecnológica e ausência de práticas de preservação digital. Desta forma, a implementação de estratégias de preservação digital torna-se uma urgência. Caso contrário, diversos registros serão perdidos e deixarão lacunas na memória social. E essa temática é uma temática muito específica e de extrema importância no momento atual. E a gente não poderia escolher ninguém melhor, né, para compartilhar um pouco da sua experiência sobre o assunto do que o professor Dr. Daniel Flores, né? O professor, ele é professor associado do Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal Fluminense e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, né? Ele tem doutorado, né, na Universidade de Salamanca e pós-doutorado em Documentos Digitais, Gestão e Preservação Digital. O professor Daniel, ele atua na área de Ciências da Informação, com ênfase em arquivologia, sistemas digitais em bibliotecas e museus. Professor, seja bem-vindo, agradeço imensamente por ter aceito o convite para compartilhar um pouco da sua experiência conosco hoje. Então, eu passo a palavra para você e boa palestra. Professor, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, eu fiquei muito contente, muito lisonjeado com o convite, um evento tão importante, o SIC Saúde, para poder discutir, dialogar sobre a necessidade de preservar de forma sistêmica e autêntica os registros em saúde, os documentos arquivísticos. Ainda mais hoje, que esses documentos têm cada vez mais esse ressignificado, nós temos documentos arquivísticos digitais com dados para reuso no futuro, para tratamento, para análise, para tomada de decisão, e agora nós temos documentos em dados, sem aquela manifestação prévia que nós tínhamos. É um documento que ele já nasce no formato de dados, mas que ele tem que ser arquivado, ele tem que ser preservado, ele tem que estar recolhido e estar em arquivo, ele tem que estar definitivamente arquivado. Eu vou falar sobre isso, um arquivado de verdade, né? Não é o arquivado que a gente tem visto, inclusive, alguns sistemas de informação digital, que tem aplicado a prática de colocar, por exemplo, uma tag, um metadado, uma checkbox está arquivado, mas não se arquiva. Então, estas questões são importantes. Eu preparei um material aqui, material introdutório sobre isso, sobre a ideia de arquivar, de preservar e de difundir documentos autênticos.
E o primeiro elemento que eu preciso é recuperar que são registros, que são documentos, essas informações, estes dados, e que esses registros são consecução das atividades ou funções do órgão. Essa pergunta eu vou ter que me fazer. Toda vez que eu encontrar um registro em saúde que foi produzido ou recebido na consecução das atividades ou funções daquele órgão, daquela unidade de saúde, nós estamos falando de documento arquivístico. Documento arquivístico que requer um cuidado especial, e eu estou recuperando algo muito basilar e que é de conhecimento de todos, mas só para construir essa trajetória. Esses documentos arquivísticos, eles são objetos da nossa CEPADs, eles têm que ser avaliados, eles têm que ter tempo de arquivamento no corrente, no intermediário, nós temos que definir a destinação desses documentos após o cumprimento das suas idades correntes intermediária, e eles têm que ser arquivados, recolhidos para um lugar de custódia de documentos permanentes. Tem que contemplar a Lei 8.159, o Código Civil, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Acesso à Informação, etc. Para tudo isso, nós precisamos também de uma abordagem sistêmica cada vez mais. Essa transição paradigmática de documentos analógicos ou registros analógicos para o digital nos suscitou uma ruptura de paradigma. E cada vez mais é importante uma abordagem sistêmica, né? A organização como um todo. Eu não posso olhar só para a gestão desses documentos. Eu não posso olhar só para o sistema de informação digital que produz um PEP, um prontuário eletrônico de paciente, por exemplo, um RESO, etc., e que cuida somente na idade corrente. Eu tenho que cuidar aqueles documentos de caráter intermediário, aqueles documentos de caráter permanente, e eu tenho que cuidar também o acesso à transparência ativa daqueles documentos que podem, sim, estar transparentes. Para isso, eu tenho que recuperar. Os documentos digitais, eles são específicos, eles são frágeis, complexos, eles requerem cuidados especiais, eles têm um princípio que a gente chama de complexidade. Não basta nem sequer assinar um documento digital e achar que ele vai se garantir autêntico ao longo do tempo. Embora que a sociedade às vezes se perca nisso, um não especialista, ele acha que produzir um documento digital e assiná-lo com uma firma digital, com um certificado digital, só por isso eu estou produzindo um documento autêntico. Não, né? Nós estamos produzindo um documento autenticado. A assinatura digital não garante autenticidade. Isso tem que ficar bem claro. As pessoas acham que inferir uma assinatura digital num registro, num documento, garante que ele será autêntico. Não. Eu posso pegar um documento apócrifo, um documento falso, assiná-lo, e ele não vira autêntico, ele vira um documento, ele continua sendo falso, apócrifo, mas autenticado. Isso deixa muito claro de que a assinatura digital é uma declaração da pessoa, então garante o quê? Sim, princípio de não repúdio jurídico da autoria daquele documento, da autoria da declaração da autenticidade, mas não garante nem autenticidade, nem preservação. Dois elementos importantíssimos que eu vou tentar desenvolver na trajetória da fala. Importantíssimos. O que é essa autenticidade, o que é essa confiabilidade ao longo do tempo. Então, esses documentos arquivísticos, porque foram produzidos na consecução das atividades ou funções do órgão, e eu tenho que olhar isso, são fontes primárias, são patrimônio da nação, se de caráter permanente, são imprescritíveis e inalienáveis. Têm que ser preservados para sempre, autênticos, confiáveis e seguros. Qualquer problema que aconteça com esses registros configura crime. Crime, artigo 25 da Lei 8.159. Então, para que esses documentos arquivísticos, que são complexos, são específicos, eles sirvam de fonte de prova, evidência, testemunho,
memória, patrimônio e garantia de direitos e exercício da cidadania devem ser mantidos autênticos. O que é esse ser mantido autêntico, né? O que é isso, ser autêntico? Tem que cuidar da transmissão desse documento, do andar dele ao longo do tempo. Eu tenho que cuidar da preservação dele. Eu não consigo preservar um documento fora de um ambiente, de um sistema com requisitos específicos para isso. Eu não consigo preservar um documento lá numa mídia externa, que não tem requisitos para cuidar daquele documento. Se tiver lá numa mídia externa, num HD externo, num storage externo, se tiver lá na nuvem, sem um sistema com requisitos, isso se chama ruptura da cadeia de custódia. Vejam, custódia, se eu rompo a custódia, comprometeu a autenticidade. Então, nós já poderíamos arguir que esse documento não é autêntico, porque a custódia foi interrompida. Se eu tenho um PEP, um prontuário eletrônico de paciente, que não está debaixo deste guarda-chuva digital, né? Deste guarda-chuva, eu tiro aquele PEP dali e coloco esse documento lá numa mídia externa. Perdeu custódia, perdeu a linha da cadeia de custódia. O que quer dizer? Que esse documento já perdeu a sua presunção plena de autenticidade. Então, esse PEP ele tem que ser mantido debaixo da linha ininterrupta da custódia. Isso é muito importante. Saiu, quer dizer, aquele PEP pode ser adulterado e pode voltar para a linha como se fosse autêntico, mas não é mais. Ele não pode voltar mais como autêntico, ele deverá voltar como autenticado, mas ainda assim, autenticado mediante uma análise técnica, um parecer. Olha, houve uma ruptura, houve um problema. E quando eu digitalizo documentos, quando eu vou digitalizar o nosso legado analógico e para trazer para esta cadeia de custódia, porque eu preciso trazê-los, eu não trago estes documentos digitalizados como autênticos. Porque autêntico só é aquele original que foi produzido, naquele suporte. Forensemente, só é autêntico aquele documento no seu suporte e ambiente de produção, com seus elementos intrínsecos e extrínsecos da diplomática. Quer dizer, quando eu digitalizo, eu tiro a foto do documento, eu não tenho como levar para dentro do ambiente esses elementos intrínsecos e extrínsecos. Eu levo o quê? Uma foto, mas eu não levo o peso da caneta. Eu não levo o estudo do carbono, eu não levo as características daquele documento. E eu não tenho certeza de como foi feito aquele procedimento. Por mais que eu assine, eu estou fazendo uma declaração. Eu não tenho como fazer uma análise forense. Então, ele será um documento autenticado. Por isso que eu preciso diferenciar nos meus sistemas o que é documento nato-digital autêntico do que é documento digitalizado que será autenticado. Bem, esse era um elemento, a autenticidade, né, que tem dois componentes, a identidade e a integridade dos documentos. Segundo elemento é a confiabilidade. A confiabilidade, ela está ligada ao ato da produção. Quando eu elaboro o documento, quando eu produzo, é a completeza daquele documento, é a forma e os controles que foram exercidos naquele momento de produção. Vejam, se eu inferir os controles mais rígidos naquela produção para que não fosse uma produção apócrifa, essa confiabilidade ela não se mantém sozinha ao longo do tempo. Essa confiabilidade, quando nós falamos de registros digitais, tem que ser... Porque senão eu tiro esse documento que foi produzido com todo rigor, tiro da cadeia de custódia, altero uma prescrição, altero um exame, altero um determinado documento, não deixo trilha, porque os digitais são complexos e específicos. Então, estamos retornando, pessoal. Minha conexão caiu,
meu modem começou a piscar e teve que fazer a sincronia novamente. Então, desculpa, são os problemas tecnológicos que nós temos enfrentado, não? Aonde eu tinha parado? Eu tinha parado na questão dos requisitos dos documentos arquivísticos digitais, que ademais de mantê-los autênticos, transmissão, preservação e custódia, eu tenho que mantê-lo confiável daquele momento da produção. Só que não é só no momento da produção. Eu tenho que cuidar essa confiabilidade ao longo do tempo. Então, eu preciso do quê? Daquele guarda-chuva da cadeia de custódia, de uma abordagem sistêmica. Vejam, isso que eu dialoguei antes de dar essa caída da internet, serve tanto, ou é fundamental, tanto para documento original, nativo digital, aquele que eu produzi no sistema digital, aquele PEP digital, como também para aqueles documentos que eu vou digitalizar, que eu digitalizei, que são os representantes digitais. Então, a minha digitalização também precisa estar debaixo desse sistema. É um ledo engano achar que eu pudesse digitalizar documentos e colocar numa mídia externa. Digitalizar documentos, assiná-los e achar que com a assinatura ele iria se garantir confiável e preservável ao longo do tempo. Não, iria colocar o coletivo da sociedade em situação de insegurança jurídica. Por quê? Porque eu não teria mais certeza do que foi mantido autêntico, o que não foi. Então, vejo que nós precisamos de uma interação entre esses sistemas todos. O de digitalização, o de produção de PEPs, de RES, de sistemas de negócio, de documentos complementares. Gente, o SIGAD, no Brasil, Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Essa é a orientação do CONARC. Esse é um modelo brasileiro de requisitos para sistemas de gestão de documentos. Ademais disso, esse SIGAD é para corrente intermediário. E o permanente, o RDC-ARC. E entra aí em cenário a plataforma de acesso e transparência ativa. Tudo isso que eu estou dialogando é preservação digital sistêmica, uma abordagem sistêmica, uma abordagem deste guarda-chuva, desta cadeia de custódia que nós precisamos. Esse conjunto, segundo o glossário da CTDE, da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC, conjunto de ações gerenciais e técnicas, a administração desta preservação toda e os procedimentos técnicos e tecnológicos que estarão nesse sistema. Esta é a preservação digital sistêmica. Uma preservação que não se imagina que ela seja um tratamento manual em cada objeto ou documento. Não vai ter um profissional lá pegando o PEP do paciente 500 e atualizando aqueles formatos ao longo do tempo. Atualizando o formato PDF, atualizando TIFF, atualizando MP3, etc. Não. Isso tem que ser feito por uma abordagem de política arquivística. Esta política tem que estar articulada, Bertalanffy, teoria geral de sistemas. Toda essa literatura, toda essa teoria que a gente está tentando dialogar aqui, ela foi implementada, ela foi construída com base numa ruptura e transição de paradigmas. Mudou a custódia agora não é única só do SAME, do arquivo, do arquivista, mas sim é compartilhada. Essas migrações, essa interferência no suporte, não é mais direta do profissional, mas sim é de um ambiente, de um sistema que recebe políticas. Mas uma pergunta que eu queria fazê-los. Por que, então, ter esse repositório arquivístico digital confiável? Porque nós passamos a produzir documentos digitais que são complexos, específicos, requerem um tratamento orientado a norma, padrão, modelos e requisitos, e em uma cadeia de custódia
digital. Porque se o documento digital sai desta cadeia de custódia, sua confiabilidade estará comprometida, sua autenticidade estará comprometida, e nós poderíamos arguir isso, tecnicamente, que esse documento já não tem mais os requisitos de autenticidade. Mas de onde nasceram estas normas? Qual foi o primeiro modelo de requisitos que foi construído no mundo? DOD 5015, lá nos Estados Unidos, lá na década de 90, na época da Guerra do Golfo, onde começaram a aparecer problemas de documentos justamente sobre essa doença debilitante que afetou muitos soldados que lutaram naquela guerra. Documentos adulterados, documentos apócrifos, documentos falsificados, e foi o Senado que cobrou, o Congresso, perdão, né? Congresso americano, que cobrou que nós precisávamos o quê? Um modelo, um padrão, uma norma. Não podia ser uma coisa ad hoc, ao acaso, excessivamente empírica. Tinha que ter norma, tinha que ter um padrão de como tratar esses registros. Nasceu com a questão da síndrome da Guerra do Golfo, mas se espalhou no mundo inteiro e foi criado, então, o primeiro modelo de requisitos para gestão de documentos. DOD 5015. Bem, a Austrália também fez o seu modelo de requisitos. Está aí o DIRCS, da Austrália, que suscitou depois a norma internacional de gestão de documentos, a ISO 15489. Logo em seguida, a União Europeia criou seu modelo de requisitos para a gestão de documentos, que todos os hospitais têm que respeitar lá na Europa. Que nos Estados Unidos, os hospitais têm que respeitar o DOD. Logo em seguida, o Brasil construiu o seu modelo de requisitos, que é o EARC Brasil, modelo de requisitos para a gestão de documentos. O Judiciário criou o seu próprio modelo. O Judiciário disse, não, nós temos uma especificidade desses documentos digitais, o processo judicial eletrônico, e teve que criar um modelo próprio. Então, o Executivo e o Legislativo brasileiro, baseado no EARC Brasil, que inclusive tem versão nova, versão 2.0, publicada recentemente. A questão é, por que nós temos uma certa resistência de aplicar essas normas? Por que nós ainda encontramos hospitais, instituições de saúde que não aplicam o modelo de requisitos para a gestão de documentos? Por que às vezes nós fazemos investigações e nós vemos que determinadas instituições ou organizações de saúde chegam a afirmar que não conhecem o EARC? Isso não pode acontecer. Seria como na Europa não respeitar o MOREC, como nos Estados Unidos não respeitar o DOD. Uma negação desses referenciais, destas normas, desses padrões. A Colômbia, aqui do lado, é o SGDE. E assim por diante. Cada país foi construindo esses arcabouços para a gestão de documentos. Mas a gestão vai até a destinação final dos documentos. Até o momento em que o documento pode ser eliminado, de acordo com a legislação, obedecendo a tabela de temporalidade, de acordo com a CEPAD, por isso a importância das comissões permanentes de avaliações de documentos, e aí aparecem os arquivos históricos, os arquivos permanentes, que são imprescritíveis e inalienáveis, segundo o artigo 10 da Lei 8.159. Olhem a importância desses documentos. Artigo 25, configura crime a adulteração e eliminação desses documentos, desses registros de saúde. E que quem define o que é permanente e o que não é? A CEPAD tem que dirimir. Novos documentos que aparecem numa organização de saúde. A CEPAD tem que dirimir. Tem valor secundário? É permanente. Tem que ter um olho especial para esses registros, que terão que ser recolhidos para esse outro modelo internacional para arquivamento e preservação de documentos arquivísticos digitais, o modelo AIS, que aí ele blindou essa abordagem sistêmica, essa visão do todo. O AIS é um modelo de referência Open Archival Information System.
a norma mais importante no mundo quando se fala de arquivamento e preservação digital sistêmica. Quando a gente fizer a pergunta, o nosso PEP está sendo arquivado, eu tenho que recuperar esse modelo. Quando eu fizer a pergunta, num tribunal de justiça, o processo judicial está sendo arquivado, eu tenho que recuperar esse modelo, essa norma internacional, ISO 14721. Nasceu lá na NASA, nasceu com esse convênio da CCSDS com a ISO. Por quê? Por aqueles problemas que a NASA estava perdendo documentos, estava perdendo confiabilidade, aparecia aquelas teorias da conspiração, registros perdidos, etc. E não existia uma norma segura, sistêmica, para garantir a segurança e confiabilidade dos documentos digitais. Aí está a evolução. Agora eu coloco aqui a evolução dessas normas, tanto as de gestão, aquele DIRCS dos Estados Unidos, MOREC da União Europeia, DIRCS da Austrália, dos Estados Unidos, o DOD, né? No Brasil, o EARC Brasil, SGDE nos nossos vizinhos, e aqui está a evolução, a linha de tempo do OAIS. Vejam que desde 82 essas normas já estavam iniciando, sendo gestadas, né? Em 91, o modelo de requisitos. O que é esse RDC-ARC, então? O que é esse repositório arquivístico digital confiável? Ele é a aplicação da norma ISO. 3 entidades: o ambiente de gestão, onde eu produzo um prontuário eletrônico de paciente, onde eu digitalizo, onde eu tenho o RES, o ambiente central, que é o arquivo permanente digital, e também é o SAME. Então, veja, como é que um hospital tem um PEP e não arquiva mais, não vai mais para o arquivo? Tem um problema de ruptura de cadeia de custódia. Se esse registro, se esse PEP fica no sistema de informação e não arquiva, tem um problema que nós precisamos dialogar. Então, veja que o RDC-ARC é o arquivo permanente digital, ele é o arquivo histórico, ele é o lugar de preservação. Esse lugar, ele é híbrido, ele vai receber documentos dos sistemas de negócio, documentos PEPs, documentos RES, radiografias, documentos em dados, registro de entrada e saída de pessoas, os mais diversos sistemas de negócio em saúde que produzem documento. Se produz documento, é documento arquivístico, tem que ser preservado, porque é documento da nação, é patrimônio documental da nação. E, inclusive, para eliminá-lo, tem que ter o aval de quem? Da CEPAD, da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Veja o que diz o CONARC. Na idade permanente, os documentos digitais têm que ser mantidos e preservados por um RDC-ARC, Repositório Arquivístico Digital Confiável. Ele é, sim, o arquivo permanente digital, mas esse mesmo RDC-ARC, ele também é um componente para o sistema de gestão, para o SIGAD, para os documentos de caráter corrente e intermediário. 3 orientações: documentos de longa temporalidade. Gente, como é que eu vou manter um prontuário de paciente, considerando a temporalidade que eu devo mantê-lo depois do último registro do paciente, naquele sistema de gestão, e eu não vou arquivá-lo num RDC-ARC? Vocês já pensaram para um hacker o que é, ou para um cracker, perdão? Ele está pensando em tentar invadir um sistema hospitalar para obter um registro? E mesmo que o paciente não esteja internado, em baixa, ele já deu alta, mas todos os registros estão lá disponíveis para serem copiados. Isso é um presente, porque ele vai poder copiar tudo de uma vez só. Aqueles documentos não foram arquivados. Arquivar quer dizer que aqueles registros saíram do ambiente de gestão e foram para o ambiente de preservação, que não está na internet, segundo aquele modelo que eu acabei de falar. Porque, computacionalmente,
Na informática, todo e qualquer sistema que esteja online, disponível ao público, pode ser invadido. Pode. Leve mais tempo ou menos tempo, não existe, computacionalmente falando, nenhum sistema digital 100% infalível. Foi por isso que foi construído o modelo AIS. Este modelo que retira os documentos do ambiente de gestão e os leva para um ambiente isolado, protetivo, e inclusive já pensando na confidencialidade dos dados. Olhem a LGPD aí, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que eu vou manter todos esses PEPs disponíveis em caso de uma invasão, está tudo lá online disponível. Segunda situação, documentos sensíveis, e terceira, documentos complexos, que são difíceis de serem mantidos em um ambiente de gestão. Recupero aí novamente a imagem desse modelo, Producer, que é a gestão de documentos, Management e Administration, que é o arquivo permanente. Olha a caixa. Essa caixa ali não é ao acaso, é porque ela é fechada. Ela é o arquivo. Ela está protegida, não está conectada na internet. É isso que as instituições em saúde, as organizações de saúde precisam, necessitam. E o acesso, a disseminação, que pode ser tanto externa quanto interna. Tá? Essa é uma decisão de acordo com a tipologia documental desses sistemas. Isso é que é um repositório digital, confiável, com todos esses requisitos, mas que, ademais dos requisitos de implementação, esse repositório também foi auditado e certificado. Quer dizer, ele aplicou a norma mais importante no Brasil, que é a ISO 16363, a norma de auditoria e certificação de repositórios, que muito em seguida nós teremos que aplicar nos hospitais, nas instituições de saúde. Inclusive porque existe uma câmara técnica no CONARC estudando estas diretrizes para serem mais aplicadas no Brasil. Olhem, tem a norma ISO 16363 para auditar e certificar o repositório, e tem uma outra norma ISO para auditar e certificar a instituição certificadora. Essa outra norma é a 16919. E, infelizmente, nós não temos esse cenário no Brasil ainda. Nem repositórios digitais arquivísticos certificado e nem empresas certificadoras nós temos. Estou falando do mercado aí que vai ter que dar conta. Estamos falando do mercado de auditoria e certificação que vai ter que aparecer para dar conta da complexidade desta cadeia de custódia, desta linha ininterrupta dos documentos digitais, desde a sua produção, manutenção, uso, arquivamento, destinação final ou preservação permanente. Uma cadeia de custódia que agora é digital e que é muito mais complexa, porque um documento digital que está lá no ambiente, um PDF digital, quando ele sai daquele ambiente e volta, eu não sei se ele volta autêntico. Um vídeo ou um áudio que está num ambiente sendo observado pela cadeia de custódia, se ele sair, ele perdeu aqueles requisitos, aquelas normas. Quem me garante que não foi cortado um pedaço do final? Não é uma questão de dolo, é uma questão de perder um princípio de não repúdio jurídico. Estamos falando de ciência, metodologia e de direito também. Esses documentos têm que ser arquivados de verdade. Não é pegar um PEP e dizer, está arquivado. Mas eu mantenho o prontuário eletrônico aqui no ambiente de gestão. Isso não pode continuar existindo. Arquivar é levar os documentos para o arquivo. Era assim no analógico. O prontuário ia para o arquivo, para o SAMI, por exemplo, ou para outro arquivo. No digital, ele tem lugar de arquivamento. O lugar de arquivamento digital é o RDC-ARC. Resolução número 43 do CONARC de 2015. Já é uma atualização da resolução número 39 do CONARC, baseado da norma ISO internacional 14.721, que foi traduzida ao português do Brasil como uma
norma brasileira recomendada, a BNT-NBR 15472. Inclusive, o OAIS, Open Archival Information System, foi traduzido como Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. Precisa de uma atualização, claro, porque o OAIS seguiu evoluindo. A tradução brasileira não. Precisaremos arquivar, então, além de PEPs, além de RES, os bancos de dados, os sites, as redes sociais, os registros iconográficos. É documento arquivístico? É patrimônio da sociedade? Tem valor primário, secundário, avaliado por uma CEPAD? Tem que ser preservado, recolhido. Esta é a cadeia de custódia digital. Elemento fundamental para garantir a autenticidade dos documentos. Garantir segurança para as pessoas. Garantir que aquele meu registro não foi definitivamente adulterado, foi mantido autêntico. Eu estava contando aquela historinha antes da conexão cair, que se eu tivesse um incidente ocorrido com um familiar meu, e eu tivesse que pedir a exibição de documentos daquele prontuário de paciente, ao chegar esse pedido de exibição numa instituição de saúde que não tem cadeia de custódia, se não tem, eu não vou ter segurança do que eu vou receber desse pedido de exibição de documentos. Eu não sei se alguém não vai apagar aquela prescrição. Por quê? Porque não tem um ambiente controlatório, com requisitos, com normas, padrões e modelos que são exigidos para estes ambientes digitais. Documentos digitais são complexos e específicos. Um exemplo, por exemplo, daquela gravação de reunião ministerial que foi solicitada e que a AGU fez exigência de cadeia de custódia para apresentar. A questão de que não pode sair do ambiente, fora do ambiente, já não é a mesma coisa. O documento original tem que estar no ambiente, no RDC-ARC. Gente, a lei do pacote anticrime, que ampliou a ideia da cadeia de custódia no judiciário. Não é só na coleta e cotejamento da prova. Agora é a cadeia de custódia desde a gênese, desde o nascimento. Então, quando nasce um registro em saúde, quando nasce qualquer registro nos sistemas de saúde, nos CIDs, eles têm que ter cadeia de custódia para serem garantidos como autênticos e confiáveis, seguros, garantidores dos direitos do cidadão para o pleno exercício da cidadania. Esta é a cadeia de custódia digital. Por isso que lá fora já existe, inclusive, nivelamento de instituições arquivísticas, como esse da COSA. Arquivos, inclusive hospitais, que já são medidos nesses níveis, do nível 0 ao nível 4A ou B. Olhem só, baseado na ISO 14.721, eu já poderia auditar um nivelamento, meu hospital federal ou universitário, tal, está no nível 3. Quer dizer que a minha instituição arquivística já gera hashes, chaves de autenticação SHA-2, SHA-2. Não, meu hospital já está no 4B. Ele tem controle de integridade com procedimentos sistêmicos de que esses documentos foram mantidos autênticos ao longo do tempo. É isso que nós estamos falando. Um ambiente, uma abordagem sistêmica, uma produção ou uma digitalização de documentos que vai arquivar nesse ambiente fechado, protegido, seguro, fora da internet. Caso contrário, eu posso estar colocando o meu cidadão em situação de insegurança jurídica. Esse é o recado que eu queria dar. Estou chegando ao final, esse é o RDC-ARC, o repositório arquivístico digital confiável, orientado por uma política, por normas, padrões, modelos e requisitos. E como consideração final agora, os documentos arquivísticos digitais em saúde, sim, precisam ser arquivados e mantidos em cadeia de custódia por um RDC-ARC, por um repositório arquivístico digital confiável. Veja, não é um RDC. Um RDC é um repositório digital confiável. Mas quando nós falamos de documentos arquivísticos, o RDC é adjetivado. RDC, ARC,
Por quê? Porque tem que garantir a relação orgânica, o vínculo arquivístico, que tem diferença de uma coisa e outra, os metadados específicos arquivísticos, os procedimentos de garantia de autenticidade e confiabilidade, a navegação multinível do fundo até o item, fundo, subfundo, séries, etc., até chegarmos aos dossiês e itens documentais. De acordo com a resolução 43 do CONARC, no Brasil, os PEPs, os prontuários eletrônicos de paciente, os RERs, etc., os demais diversos documentos, eles têm que ser arquivados num ambiente protetivo que siga norma, que siga padrão, tem que ser arquivado de acordo com o modelo AIS. Tem que garantir a autenticidade, a confiabilidade, a confidencialidade, a fonte de prova e a segurança jurídica. Caso contrário, a gente pode ter problemas. Registros digitais em saúde que não estão sob uma custódia confiável, sob um RDCAR, que não estão considerando nem normas, nem padrões, nem modelos e requisitos. Essa é uma provocação, claro, que eu queria fazer. Muito obrigado. Desculpa pela conexão. Tem ocorrido sistematicamente as quedas. O modem reiniciou, mas parece que agora foi bonito até o final. Professor, muito obrigado pela disponibilidade e obrigado pela apresentação. Professor, obrigado. Nós que agradecemos, né, por esses minutos aí, podendo ouvir um pouco de uma pessoa que tem tanta experiência na área e que entende tanto sobre o assunto e particularmente um assunto que ele tem uma necessidade de ser muito debatido e acaba sendo pouco debatido no dia a dia, né? Então, quando a gente está em um ambiente, por exemplo, o ambiente agora que tem participantes, né, no congresso de todo o Brasil, né, e nesse panorama todo, e aí a gente pode difundir esse conhecimento e nem sempre as pessoas vivenciam isso que você trouxe para a gente. Acho que é um conhecimento extremamente válido. Com base nisso, eu queria primeiro, de antemão, pedir para quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, para colocar no chat que a gente vai discutir. Eu tenho algumas pessoais que eu anotei aqui, mas eu vou começar pelas questões que foram levantadas pelos ouvintes. Então, o primeiro é da doutora Liliane Silva do Nascimento. A pergunta, professor Daniel: suas falas e considerações são tão impactantes e relacionadas à nossa prática em saúde. E muitos profissionais e gestores de saúde não têm nem noção de nada disso. E agora, como mudar? Doutora Liliane, obrigado pela pergunta. Temos que mudar, né? Precisamos, e a forma claro que eu tentei fazer um debate intenso e rápido aqui, ainda mais depois da queda, mas nós vamos ter que iluminar as pessoas. Esse é um dever nosso, né? Esse é conhecimento. Nós deveremos dialogar com os gestores. Quando um gestor toma uma decisão de não aplicar um CIGAD e aplicar um sistema sem requisitos, nem sempre é dolo, gente. Isso pode ser por desconhecimento. Ele não sabe que talvez a vida pública dele pode estar em risco naquele sistema. Ele não sabe, por exemplo, que o simples fato de só assinar aquele documento e deixar naquele sistema, a gente pode adulterar. Ele não sabe, talvez, que a assinatura digital ela tem uma validade, ela tem um tempo, uma fecha de caducidade, e que precisa de carimbo de tempo, e que esses documentos terão que continuar sendo válidos, não por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Talvez eu precise desse documento daqui a 30 anos. Antes era um documento analógico, papel que estava lá no arquivo e que se mantinha autêntico em papel por 30, 40, 50 anos e mais. Agora, no digital, não mais. O gestor não sabe disso, doutor, e nós temos que iluminá-lo. Ele está achando que está tudo bem. Aliás, ele está achando que ninguém vai ter o interesse de invadir um sistema desses e alterar uma informação. Ele está achando que ninguém vai querer
entrar no sistema e retirar aquela prescrição, porque aquela prescrição me compromete, e eu tenho um primo meu que é da TI, e pode fazer isso rapidinho. A sociedade também achava, e os tribunais, que ninguém ia invadir um sistema de processo judicial eletrônico de um tribunal federal. É só vocês procurarem no Google que vocês vão achar, está em segredo de justiça, é claro, dada a importância, tem um Tribunal Federal de Justiça que foi invadido e foi cometido crime, foram adulterados documentos para auferir lucros criminosos a quem fez aquela adulteração. Mas os processos não estavam arquivados, não estavam fora do sistema, eles estavam onde? Disponível para aquele ato criminoso. Então, esses documentos têm que ser retirados do sistema. A janela que se abre de segurança, ela tem que ser curta. Um paciente deu baixa, desarquiva, vem a trâmite, utiliza, deu alta, retorna ao ambiente protetivo. A gente não fazia assim com o SAMI na época do papel, no analógico? O digital construiu tudo isso. Construiu norma, construiu modelo, a norma ISO internacional 14.721. Eu vou repetir porque isso a gente deve levar para os gestores. Gestor, eu tenho que analisar a conformidade de preservação se o meu serviço de saúde, se a minha organização de saúde está aplicando a norma internacional de arquivamento e preservação. Qual é ela? ISO 14.721. Ah, mas se eu não quero baixar essa norma, ela tem brasileira? Tem. A BNT NBR 15472. Mas eu quero uma orientação brasileira, que não é norma. Resolução número 43 de 2015 do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Então, vejam, os referenciais estão aí. Nós precisamos iluminar essas pessoas, nós precisamos dialogar com os técnicos, nós precisamos dialogar com o setor de arquivo e com o setor de TI, que são os responsáveis pela custódia dos documentos digitais, compartilhada. Vejam que o profissional de TI, ele foi imputado de algo, ele teve que assumir a custódia do documento digital e não vai mais a custódia para o profissional de arquivo. Como se o profissional de arquivo não tivesse mais nada que ver com documento de arquivo no digital. Isso é um equívoco sério. O profissional de arquivo era o responsável institucional pela custódia dos documentos analógicos, papel, etc., e é também, segundo a Lei Federal 6546, também 6546, a lei que regula a profissão dos documentos digitais. Inclusive, esse diálogo tem que ser feito no sentido de elucidar os profissionais de TI. Porque o profissional de TI foi induzido, sem ser consultado, a assumir a custódia dos documentos digitais. Ele não precisava. Isso é desvio de função. O profissional de TI está tendo que assumir a custódia e se responsabilizar por um documento de caráter permanente que pode dar cadeia. E ele não sabe disso. Ele não foi consultado sobre isso. E ele não sabe norma ISAD-G que descreve aqueles documentos, mas o profissional de arquivo sabe. Ele não sabe a norma ISDIA, que é a norma que descreve a autoridade arquivística, mas o profissional de arquivo sabe. E não há como tentar formar um profissional de TI. Eu dou aula em arquivo e TI. Eu dou aula em cursos de informática e cursos de arquivologia. Eu não consigo levar os conteúdos de um curso de arquivologia para dentro de um curso de computação. Porque são profissões distintas. O profissional de TI está preocupado com desenvolvimento de sistema, especificação de requisitos, controle de segurança. Vocês já pensaram quando começar aquela batida na porta da TI, pedindo acesso a documentos, transparência, etc., um profissional de TI ter que parar a especificação e implementação de registro para responder demandas arquivísticas com desvio de função? Nós temos que fazer esse diálogo, nós temos que suscitar, nós temos que mostrar estas normas, padrões, modelos e requisitos, tudo baseado na legislação e em políticas. Esse é um trabalho hercúleo, não é um trabalho simples, eu sei que não é. Isso foi de uma transformação digital que veio muito rápida, né, muito tensa, né, nós temos que transformar. A pandemia nos impulsionou.
nos propulsou muito mais, né? Nem impulsionar, é propulsar. E aí nós tivemos que tomar decisões, mas que agora terão que ser adequadas. A gente fez disrupções tecnológicas que agora terão que ser transformadas digitalmente em inovações sustentadas, porque nós estamos falando de lei, segurança jurídica, direito de cidadão, documento permanente, imprescritível, inalienável, que configura crime. Então, são questões sérias. O caminho é iluminação, conhecimento, sensibilizar esses gestores e esses profissionais. Espero ter colaborado, doutora. Eu só quero aproveitar essa pergunta, doutora Liliane, e acrescentar assim, existe no momento atual, né, no nosso cenário atual, algum processo ocorrendo diretamente para realizar a divulgação de tudo isso? Como que se dá esse processo? Professor, existe. Na verdade, assim, existia, né, e vem existindo sistematicamente nas universidades brasileiras, no Conselho Nacional de Arquivos Brasileiro, no Arquivo Nacional, mas a gente tem que reconhecer também que nesse processo histórico da transformação digital, ela chegou de forma muito avassaladora, ela chegou de uma forma, nós temos que transformar da noite para o dia. Da noite eu tinha um sistema analógico funcionando, a produção de documentos em papel, e no dia seguinte tudo tem que ser digital. Isso é claro que não iria ser assim, isso é claro que não podia. Demandava requisitos, demandava sistemas. Alguns sistemas que eu falei, eles são softwares livres, não tem custo. O próprio RDC-ARC, que é preconizado pelo Conselho Nacional de Arquivos e que o Arquivo Nacional do Brasil utiliza, é livre, é uma das soluções, é livre, basta baixar e adotar na casa e fazer arquivamento e desarquivamento. Mas requer conhecimento, requer planejamento. Então, o que aconteceu nesta transformação digital? A chamada disrupção. Um produto novo, mais barato. Como foi a transformação digital do transporte coletivo? Do táxi para o Uber. Do sistema cinematográfico, né, para a Netflix, do sistema de hospedagem, mas que depois eles têm que se ajustar. Eles precisam, porque senão existe um problema de ilicitude. Os documentos em saúde precisam passar por esse crivo agora. Nós precisamos adequar, colocar isso nos trilhos. Então, veja, sempre existiu, as universidades vêm pesquisando de forma sistemática inúmeros programas de pós-graduação, cursos de arquivologia, cursos de gestão da informação, Arquivo Nacional, Conselho Nacional de Arquivos e aplicações práticas reais, como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, com auxílio do IBICT, que tem uma solução prática de cadeia de custódia plena no Brasil e que é um exemplo, é um caso de expertise. É uma solução em que eles fazem todo esse andar sem interrupção, sem problema de cadeia de custódia, com arquivamento, com custódia por sistemas digitais, em preservação digital sistêmica. Então, existe, mas isso está tendo pouca luz. Nós vamos ter que dar conta disso, nós vamos ter que dialogar mais. Esse evento é uma oportunidade ímpar, multidisciplinar. Eu estou aqui dialogando com colegas de inúmeras outras áreas. Então, essa é a ideia. Iluminar, conhecimento, difundir, e saber que são oportunidades para médicos, para enfermeiros, para pesquisadores das mais diversas áreas, agirem de forma multidisciplinar, porque ao fim e ao cabo estarão colaborando com o patrimônio documental do Brasil e a segurança jurídica das pessoas, do cidadão. Professor, seu áudio está mutado. É isso mesmo, professor. Vou para a segunda pergunta agora. Levando em consideração que as diferentes unidades da federação, ela trabalha com diversos tipos de sistema de gestão, né?
quando a custódia é quebrada devido à falta de integração entre os sistemas. Em que momento? Essa é uma pergunta do Alex Oliveira. Alex Oliveira, essa quebra de cadeia de custódia, primeiro, ela não deveria ocorrer nunca, né? Nunca. Para ela não ter ocorrido, o sistema só poderia ter nascido baixo estas normas que a gente acabou de comentar, né? Quer dizer, antes de criar aquele sistema de negócio, aquele sistema daquela outra instituição, daquela federação, eu deveria ter pensado no todo. Foi por isso que eu trouxe a abordagem desses temas, a TGS, a Teoria Geral de Sistemas. Como é que eu crio um sistema para entrada e saída de pessoas no estacionamento, se eu não penso que esses registros são documento de arquivo, né? Servem de fonte de prova, tem que ser preservado, mas eu não pensei que ele tinha que ser arquivado um dia. Como é que eu informatizei o prontuário de paciente e transformei em PEP, em prontuário eletrônico de paciente, e não pensei que esse PEP tinha que ser arquivado em cadeia de custódia? Bem, se não houve esse pensamento prévio, esse planejamento, esse conhecimento da norma WISE, dos requisitos, dos padrões e etc., o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que intervir. Eu vou ter que identificar na minha instituição. Existe uma metodologia para isso consagrada. Portugal tem a NTT, a DGLab, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, tem uma metodologia de identificação de sistemas de negócio. Porque esses sistemas de negócio, quando eles entram em ação, eles entram sem pensar em documento, sem pensar no tipo documental, na tipologia, que documentos estão sendo produzidos ali. Ele não pensa. O sistema, ele é produzido para informatizar qualquer coisa. E não se pensa que ali pode ter documento permanente. E que se alguém eliminar documento permanente, pode ir à cadeia. É crime. É documento permanente. Quem é que define? A CEPAD. Olha a importância de uma comissão permanente de avaliação de documentos. E do respeito a ela. Muito respeito às CEPADs nos hospitais, nas instituições de saúde. Então, veja, esse sistema, ele vai ter que consultar a CEPAD. E aí tem esta metodologia que identifica os tipos documentais nesses sistemas. A partir do momento que existem sistemas que produzem documentos de arquivo que deveriam ser recolhidos, arquivados e preservados, nós temos que aplicar essa metodologia e fazer o quê? Captura. Captura para o ambiente de preservação. Vejam, isso é um trabalho. Isso é um trabalho hercúleo, isso requer metodologia, requer profissionais, mas ao fim e ao cabo, tudo isso recai naquela ideia do sistema, porque tudo vai cair no mesmo RDC-ARC, tudo vai cair na mesma resolução 43 do CONARC. Ao mesmo tempo que parece que complica, é claro que complica, porque tem norma, padrão, modelo e requisitos, mas estandardiza. Hoje as nossas instituições, inclusive as em saúde, estão salvando documentos em diversos lugares. Vocês têm ideia da zona que é isso? Salvar uma digitalização numa pasta Z, salvar aquelas radiografias digitais num outro sistema, salvar tal em outro lugar. Isso é uma zona, isso é um problema sério de preservação de confiabilidade. Isso tudo tem que ser centralizado num sistema de convergência que foi criado por norma, pela norma ISO Internacional 14.721, que no Brasil é a resolução 43 do CONARC, que pode ser aplicada em software livre nos hospitais, nas instituições de saúde. Então, veja como vai haver toda uma convergência. Eu preciso desarquivar aquela radiografia. Eu sei aonde que o meu sistema digital vai fazer o pedido de desarquivamento. Eu preciso desarquivar um PEP, eu sei aonde, é o mesmo lugar, de forma segura, confiável, protegida. Eu vou digitalizar aquele legado de 10, 20, 30 anos atrás. Eu vou digitalizar e vou colocar onde? No mesmo lugar, convergente, seguro, preservado, baseado em normas, padrões, modelos e requisitos. Obrigado pela pergunta.
Obrigado pela resposta, professor. Agora, a última pergunta é minha, né? Que bom, professor. Mais uma minha. Como pesquisador na área de epidemiologia, a gente trabalha diretamente com dois cenários, assim, com uma frequência grande, né? Que é a de levantamento de dados, né, PEP, e o outro cenário é com dados secundários, que fontes como, por exemplo, Tabnet, né, DataSUS e assim por diante. E quanto lá atrás a gente começou, no início da tua palestra, você bateu muito na questão da tecla da autenticidade, e se esses dados são ou não confiáveis, né? E aí eu fiquei assim, porque sempre a gente tem que, lá na hora de escrever um artigo científico, colocar lá o item de limitações dos nossos estudos, né? O dado secundário, automaticamente ele perde ali a sua autenticidade. O senhor confirma para mim se é isso mesmo. Mas ele ainda tem a determinada confiabilidade desses dados. E dos levantamentos de dados, ele segue o mesmo princípio ou ele cruzaria de forma diferente? Professor, que presente de pergunta, até porque foi algo que eu pensei se eu traria e não cabia, claro, no tamanho, no tempo disponível para fazer a apresentação. Questão dos dados. A gente adotou um modelo no Brasil de compartilhamento de dados. O compartilhamento de dados, quando ele é baseado em documento arquivístico, fonte primária, ele tem 3 camadas. Primeira, segunda, terceira. A primeira camada são dos próprios instrumentos arquivísticos, né? O plano de classificação, a tabela de temporalidade, os outros instrumentos. A segunda camada são os dados e os documentos em dados e os documentos com dados para reuso. E a terceira e a última camada, que tinha que ser evolutivo, viu, para a gente disponibilizar para o usuário, para os pesquisadores. A terceira e a última, que é aquele dado já extraído, cruzado, manipulado, em CSV, por exemplo, em XML, em EAD, em um dump de base, um dataset. O que o modelo brasileiro pegou? Deixou de fora a primeira camada, deixou de fora a segunda, e ficou só com a terceira. Quando a gente recupera dados de que forma? Dessa estratificação. Então eu vou lá, DataSUS, sistema de gestão, etc. Tudo é dados estratificados, exportados e disponíveis para uso, sob demanda ou não, e aí depende do tipo de dado, né? Dado aberto com princípio de reuso. Como é que isso deveria ter sido? Deveria ser, para garantir a autenticidade. Instrumento e depois o documento em dados. O pesquisador tem acesso ao próprio documento em dados. Ele não tem acesso ao extrato, à estratificação, à exportação, ao cruzamento. Ele tem acesso ao dado bruto de verdade, o documento em dados. Aquela radiografia em dados, aquela fotografia em dados brutos, em RAW, e não a sistematização. Bem, essa era uma mensagem que eu queria dar. Nós também temos que focar nisso. Documentos arquivísticos em dados. E até o pesquisador tem que dar uma saída da casa, né, da caixa, e olhar que esses dados eu vou desenvolver uma acurácia de que no futuro eu vou querer entrar diretamente no repositório aonde estão os PEPs em dados, com devido credenciamento, com devida autorização, e começar a beber diretamente na fonte, fazer as minhas extrações, as minhas capturas, as minhas análises. Por quê? Porque daí eu tenho certeza que eu estou tirando de um lugar que foi mantido autêntico, de um lugar isolado, de um lugar protetivo, que segue uma norma, que segue requisitos, que segue padrões. Agora eu quero falar a segunda parte, e espero ter respondido na primeira, mas a segunda parte é tão importante, porque daí, olha, o papel do professor, eu sou pesquisador,
eu estou produzindo, enquanto pesquisador, novos documentos arquivísticos, não é? Eu estou. Esses meus dados de pesquisa são documentos arquivísticos, dados de pesquisa, que são orgânicos e autênticos para mim, arquivísticos. E se foram financiados, mais ainda, eles foram financiados pelo Estado. Eles são patrimônio da sociedade. E segundo a Lei 12.527, se não fere privacidade, não está classificado em grau de sigilo, esses dados ainda são públicos, deveriam de estar transparentes e disponíveis. Quer dizer que a minha instituição tinha que também me oferecer uma infraestrutura para arquivamento e disponibilização desses dados. Pesquisadores transparentes. Professor, pesquisador transparente, que dá acesso aos seus dados. Senão eu poderia ter pedido na Lei de Acesso à Informação. Eu quero dados do professor Daniel, da pesquisa tal. Como é que eu vou negar de dar acesso a esses dados segundo a Lei 12.527, a LAI? Só posso negar se fere a privacidade, ou se está classificado em grau de sigilo, ou tem problema LGPD. Se não tiver, esses dados têm que ser públicos, publicizados. Imagine pedir um dado desse para um professor de 15 anos atrás, ou de 10, ou de até de 1 ano, se eu não estou arquivando esses documentos com esse requinte, com esses repositórios de dados, de gestão de dados, Dataverse, por exemplo. Então, veja, tem uma outra frente, aí eu entrei numa segunda seara, só para aproveitar a pergunta maravilhosa do professor, que eu vou ter que construir infraestruturas para os professores que fazem pesquisas com dados. É por isso que tem agências de pesquisa, como a FAPESP, que ela já está pedindo um documento na hora de financiar um projeto, que é o quê? O PGD, Plano de Gestão de Dados. Não sei se aí na UFPA, no Estado, já está sendo cobrado o Plano de Gestão de Dados na hora de financiar projetos. A FAPESP já pede. PGD, Plano de Gestão de Dados. O pesquisador tem que elaborar um plano, como que ele vai gerir os seus dados de pesquisa, como que ele vai arquivar, preservar e torná-los transparentes e acessíveis, desde, claro, que atenda os requisitos legais. 2 frentes, professor, sua pergunta foi maravilhosa. Além daquela questão que eu tenho que olhar se esse dado que eu estou capturando é autêntico, estava numa fonte segura, num lugar de arquivamento, num RDC-ARC, se eu estou bebendo de lugares autênticos, ou se eu estou pegando, mesmo que de um ministério tal, mas às vezes esse ministério compartilha na página, que pode ser invadida, que não é um lugar seguro, que eu não tenho garantia plena da autenticidade, confiabilidade e cadeia de custódia daqueles dados. Cada vez mais a importância dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Não só para eu ir beber dados de pesquisa, mas para eu produzir, arquivar, preservar e dar acesso. Porque eu, como pesquisador, acabo produzindo novos documentos arquivísticos que são patrimônio público da sociedade. Eu só posso restringir o acesso quando eles ferem privacidade, estariam classificados em grau de sigilo, segundo a lei federal, ou então problema com Lei Geral de Proteção de Dados. Deveria dar transparência. Professor, obrigado pela pergunta. Imagina, isso foi uma dúvida mesmo que surge, né, e que a gente sempre tem que colocar lá o item de limitações, e agora está sendo padrão das revistas ter que fazer a divulgação também dos dados, né, eles já pedem a planilha, né, o que a gente extraiu, pedem as informações certinho, então a gente é um passo a passo. Então, eu acho que, assim, professor, temática fundamental, de extrema importância para o cenário atual. A gente tem vivenciado aí em vários cenários vazamento de dados, né, de falta de rigor, até a própria última situação que aconteceu com o CNPq, lá, o Lattes ficou fora do ar, e por aí vai, né, e aí a gente vê a necessidade hoje de extrema importância, né, de essa temática não só ser discutida, mas como também ser inserida na prática, né? A gente precisa cada vez mais conscientizar todo mundo que
que é fundamental, né? É legislativo, é até regimentado, então a gente precisa colocar isso na prática, né, cada vez mais. Gostaria de agradecer a tua presença, né, a possibilidade de poder discutir hoje aqui com você sobre essa temática, né, e eu passo a palavra para vocês, para fazer considerações finais, suas considerações finais. Professor, muito obrigado, eu quero agradecer a Liliana, porque a gente teve que fazer um ajuste de agenda. Quero me desculpar pela questão da conexão, eu acho que foi um momento ímpar, eu estou muito feliz por ter vindo aqui e compartilhar esses referenciais da nossa investigação, da nossa pesquisa, dizer que nós estamos falando de algo que é da sociedade, é do direito de cidadão. E é algo que nós devemos cobrar, não só dos sistemas em saúde, nós devemos cobrar dos tribunais de justiça, das prefeituras, das câmaras de vereadores, do governo federal, como estão sendo mantidos os nossos registros, os nossos documentos. Autênticos, confiáveis, em cadeia de custódia, arquivados. As digitalizações contemplam o decreto 10.278 de 2020. Existe repositório arquivístico digital confiável nas instituições? Então, vejam, são normas, padrões, modelos e requisitos que cada cidadão tem o seu papel de iluminar, de cobrar. Cada um dos colegas que estava assistindo aqui, cada médico, cada enfermeira, cada parceiro de investigação, de informação em saúde, deve iluminar os gestores e iluminar os técnicos, os especialistas. A transformação digital que foi feita não está correta, tem que ser ajustada, irmos de uma disrupção para uma transformação baseada em inovação sustentada, na lei, nos requisitos, nas normas e nos padrões. Muito feliz, muito realizado e seguirei a completa disposição do evento. Professor, muito obrigado. Obrigado, professor. Com isso a gente encerra, então, essa palestra agora nesse momento e a gente segue aí para o fluxo da programação, para o encerramento. Obrigado, boa tarde a todos. Boa noite. Obrigado, boa tarde, boa noite a todos.